Gestão estratégica de pessoas. Aspectos essenciais para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos. A gestão estratégica de pessoas é um campo fundamental dentro da administração de recursos humanos, se visa alinhar as práticas de gestão de pessoas com os objetivos estratégicos da organização. Para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos no concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA, é essencial que você compreenda profundamente os conceitos relacionados a esse tema, pois eles são cruciais para a operação eficaz das empresas no cenário atual. Vamos analisar cada um dos pontos destacados, proporcionando uma compreensão detalhada. 1. Características das organizações contemporâneas e sua relação com a gestão de pessoas. As organizações contemporâneas são aquelas que operam em um ambiente altamente dinâmico e competitivo. Elas precisam ser flexíveis, ágeis e inovadoras para se adaptarem rapidamente às mudanças do mercado, às novas tecnologias e às expectativas dos consumidores. As características dessas organizações incluem estruturas menos hierárquicas. As organizações contemporâneas têm se afastado dos modelos rígidos de gestão e adotado estruturas mais horizontais, promovendo maior autonomia e empoderamento para as equipes. Valorização do capital humano. O foco passa a ser no potencial das pessoas como fator-chave para o sucesso organizacional. O desenvolvimento contínuo das competências e habilidades dos colaboradores é visto como essencial para que a empresa se mantenha competitiva. Tecnologia e inovação. O uso da tecnologia para facilitar a comunicação, gestão e análise de dados tem se tornado um ponto essencial para essas organizações, e isso impacta diretamente a gestão de pessoas. Foco em resultados. Além de adaptabilidade e inovação, as organizações contemporâneas priorizam a entrega de resultados concretos e mensuráveis. A eficiência operacional é crucial, e os colaboradores devem estar alinhados a essas metas. A relação da gestão de pessoas com as características das organizações contemporâneas está diretamente ligada à capacidade da empresa de atrair, desenvolver e reter talentos que possam impulsionar esses resultados. A função do analista de gestão corporativa, recursos humanos é garantir que a gestão de pessoas esteja em total sinergia com os objetivos estratégicos da organização. 2. Desenvolvimento e análise de indicadores de RH. A gestão de pessoas não pode ser baseada apenas em percepções subjetivas ou intuições. Ela precisa ser sustentada por dados concretos. Por isso, o desenvolvimento e a análise de indicadores de RH são essenciais para medir a eficácia das práticas de recursos humanos. Os indicadores de RH ajudam a monitorar e avaliar a performance dos processos de gestão de pessoas, facilitando o alinhamento das ações de recursos humanos com os objetivos estratégicos da organização. Alguns dos principais indicadores incluem turnover, taxa de rotatividade média, quantidade de colaboradores que deixam a organização em um período específico. Um turnover alto pode indicar problemas na retenção de talentos ou falta de engajamento. Absenteísmo, média taxa de faltas dos funcionários. Pode refletir problemas com o ambiente de trabalho, motivação ou saúde ocupacional. Desempenho. A avaliação de desempenho dos colaboradores, seja através de feedbacks regulares ou de sistemas de avaliação formal, ajuda a identificar áreas de melhoria e alinhar os objetivos individuais aos organizacionais. Custo por contratação. Esse indicador mede o custo total envolvido na contratação de um novo colaborador, incluindo recrutamento, seleção e integração. Esse dado é essencial para a gestão eficiente de custos no departamento de RH. A análise desses indicadores permite uma gestão mais eficaz de pessoas, criando bases sólidas para tomadas de decisão que impactam diretamente os resultados da empresa. 3. Conhecimento do trabalho por resultados. A gestão por resultados é uma abordagem que prioriza a obtenção de metas específicas e mensuráveis ao longo do tempo. O conhecimento do trabalho por resultados se refere à implementação de estratégias de gestão em que o desempenho dos colaboradores é avaliado com base nos resultados efetivos que entregam, e não apenas pelo tempo de trabalho ou atividades executadas. Metas claras. Os colaboradores devem ter metas claras e bem definidas, alinhadas aos objetivos da organização. Isso cria uma conexão direta entre os esforços dos funcionários e o sucesso global da empresa. Avaliação de desempenho orientada a resultados. A avaliação de desempenho deve ser focada nos resultados entregues pelos colaboradores, permitindo uma análise objetiva e justa da sua contribuição para os objetivos estratégicos. Benefícios do trabalho por resultados. Essa abordagem tende a aumentar a produtividade, motivação e foco dos colaboradores, pois eles são recompensados de acordo com o alcance de suas metas e não apenas pelo esforço ou tempo dispendido. 4. Administração e dimensionamento da força de trabalho.
A administração da força de trabalho envolve o processo de garantir que a organização tenha o número adequado de colaboradores com as competências certas para atingir seus objetivos. O dimensionamento da força de trabalho refere-se ao planejamento da quantidade e qualidade de colaboradores necessários em cada área da organização, considerando fatores como análise de demanda, identificar quais áreas da organização estão sobrecarregadas ou carecem de mais profissionais, e planejar para equilibrar essa demanda. Eficiência operacional, evitar o excesso de pessoal, que gera custos desnecessários, ou a escassez de colaboradores, que pode prejudicar a execução das tarefas essenciais. Tecnologia e automação. Com o avanço tecnológico, muitas funções podem ser automatizadas. A gestão estratégica da força de trabalho envolve também a decisão de quais funções podem ser digitalizadas, mantendo o foco no desenvolvimento de habilidades essenciais para a inovação e o desempenho organizacional. O dimensionamento adequado da força de trabalho é fundamental para garantir que a empresa esteja operando de maneira eficiente, sem desperdício de recursos humanos e com uma equipe alinhada às suas metas. 5. Processos e fluxos de trabalho. Os processos e fluxos de trabalho são as etapas pelas quais as tarefas e atividades dentro da organização devem ser realizadas, desde a entrada do trabalho até a sua finalização. Na gestão estratégica de pessoas, otimizar esses processos é essencial para melhorar a eficiência e produtividade dos colaboradores. Mapeamento de processos. O primeiro passo é mapear os processos existentes, identificando cada etapa envolvida. Isso permite que se identifiquem possíveis falhas ou ineficiências nos fluxos de trabalho. Melhoria contínua. A partir do mapeamento, é possível buscar melhorias contínuas nos processos, com o objetivo de torná-los mais ágeis e eficientes, além de garantir que as atividades relacionadas à gestão de pessoas sejam executadas de maneira eficaz. Automação e tecnologia. A utilização de sistemas tecnológicos, como softwares de gestão de pessoas, RIS, pode facilitar a automação de tarefas administrativas, como recrutamento, seleção e acompanhamento de desempenho, tornando os processos mais rápidos e precisos. Em conclusão, a gestão estratégica de pessoas é um tema vasto e crucial para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos. A compreensão de como as organizações contemporâneas funcionam, como desenvolver e analisar indicadores de RH, como trabalhar com resultados, dimensionar adequadamente a força de trabalho e otimizar os processos e fluxos de trabalho são habilidades essenciais para garantir o sucesso organizacional. Ao dominar esses conceitos, você estará preparado para desempenhar um papel estratégico na gestão de pessoas, contribuindo diretamente para os resultados da empresa e, consequentemente, para o seu próprio sucesso no concurso da PPSA. Agora, vamos seguir para os próximos tópicos e aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Motivação e gestão de pessoas. Uma abordagem abrangente sobre liderança, diversidade, valores e cultura organizacional. A gestão de pessoas no contexto moderno vai além de tarefas administrativas. Ela envolve uma série de práticas que buscam integrar os colaboradores à estratégia organizacional, desenvolver suas habilidades e criar um ambiente de trabalho saudável e motivador. Este conteúdo é crucial para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos e se alinha diretamente aos requisitos do concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA. Vamos abordar de maneira detalhada os seguintes temas. 1. Motivação. A motivação é um dos pilares mais importantes para o sucesso de qualquer organização. Colaboradores motivados são mais produtivos, engajados e tendem a permanecer mais tempo nas empresas. Existem várias teorias sobre motivação, e uma das mais conhecidas é a teoria de Maslow, que sugere uma hierarquia de necessidades, começando pelas mais básicas, físicas e de segurança, até as mais complexas, autorrealização. Na prática, os profissionais de recursos humanos devem implementar estratégias para motivar os colaboradores, garantindo que suas necessidades sejam atendidas e que o ambiente de trabalho favoreça o desenvolvimento de seus potenciais. As principais formas de motivação incluem recompensas financeiras, salários justos, bônus e benefícios, reconhecimento e valorização, programas de premiação e feedback positivo, oportunidades de crescimento, treinamentos e promoções, autonomia e desafio, dar aos colaboradores responsabilidade sobre seu trabalho. A motivação também está ligada à capacidade de gestão de resultados, onde os funcionários são mais incentivados a entregar o melhor de si quando sabem que o sucesso individual reflete no sucesso coletivo da empresa. 2. Conhecimentos de gestão de liderança. A liderança eficaz é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Líderes são responsáveis por guiar suas equipes, inspirar confiança e motivar seus colaboradores a alcançar os objetivos da empresa. Existem diversos estilos de liderança,
sendo os mais comuns. Liderança autocrática. O líder toma as decisões de forma centralizada, sem consultar os subordinados. Liderança democrática. O líder envolve os membros da equipe no processo de decisão. Liderança transformacional. O líder inspira, motiva e transforma a equipe, criando um alto nível de engajamento e comprometimento com a visão organizacional. Liderança servidora. O líder coloca as necessidades da equipe em primeiro lugar, visando promover o desenvolvimento dos membros. Líderes eficazes também devem ser bons comunicadores e estar atentos ao desenvolvimento de seus liderados, oferecendo feedback constante e criando um ambiente de confiança. 3. Diversidade, equidade e inclusão. Em um mundo cada vez mais globalizado, a diversidade, equidade e inclusão, DEI, tem se tornado um tema central dentro das organizações. Implementar práticas de DEI no ambiente corporativo significa valorizar as diferenças entre os indivíduos e criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam respeitados e valorizados, independentemente de sua origem, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica. Diversidade refere-se à presença de diferentes grupos dentro da organização, como diversidade de gênero, etnia, idade, entre outros. Equidade diz respeito ao tratamento justo e imparcial de todos os colaboradores, garantindo que cada um tenha as mesmas oportunidades, considerando suas necessidades e capacidades individuais. Inclusão implica em criar um ambiente onde todos se sintam pertencentes, respeitados e valorizados. Práticas de DEI podem melhorar a inovação e a criatividade dentro das organizações, pois promovem a troca de ideias diversas e ajudam a construir uma cultura organizacional mais rica e abrangente. 4. Valores e cultura organizacional. A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e comportamentos que definem como as pessoas dentro da organização interagem umas com as outras e com as partes externas, como clientes e fornecedores. A cultura de uma empresa é formada ao longo do tempo e pode ser influenciada por seus fundadores, líderes e pela sociedade em que está inserida. Os valores organizacionais são princípios orientadores que definem o comportamento esperado dentro da empresa. Exemplos de valores são: ética, agir com honestidade e integridade em todas as situações. Responsabilidade social, preocupar-se com o impacto da empresa sobre a comunidade e o meio ambiente. Inovação, incentivar a criatividade e o desenvolvimento de novas soluções. A cultura e os valores de uma organização influenciam diretamente a responsabilidade social, que é a responsabilidade que as empresas têm de operar de maneira ética e de contribuir para o bem-estar social e ambiental. 5. Ética e comunicação interpessoal. Feedback. A ética organizacional está relacionada com os padrões de comportamento moral que a empresa adota e espera de seus colaboradores. Ela envolve a adoção de práticas transparentes, honestas e responsáveis, tanto no relacionamento interno quanto com o mercado externo. A comunicação interpessoal, por sua vez, é a forma como os indivíduos se comunicam entre si. No ambiente corporativo, a comunicação eficiente é essencial para o bom andamento dos processos e para o fortalecimento dos laços entre os membros da equipe. O feedback é uma ferramenta vital de comunicação, pois permite que os líderes e colegas compartilhem observações sobre o desempenho de alguém, promovendo seu desenvolvimento. Existem 2 tipos de feedback. Positivo, reconhece o bom desempenho e motiva o colaborador a continuar no mesmo caminho. Construtivo, aponta áreas de melhoria de maneira clara e orientada ao desenvolvimento, sem desmotivar o colaborador. 6. Cultura e clima organizacional. A cultura organizacional é a base que define as normas, valores e comportamentos de uma empresa, enquanto o clima organizacional diz respeito ao ambiente emocional e psicológico vivido pelos colaboradores no seu dia a dia. O clima organizacional pode ser positivo ou negativo dependendo da interação entre os membros da equipe, da liderança e das políticas internas. Um clima organizacional positivo promove satisfação no trabalho, aumento de produtividade e redução do turnover, enquanto um clima negativo pode resultar em desmotivação, conflitos e alta rotatividade de pessoal. 7. Equilíbrio organizacional. O equilíbrio organizacional refere-se à capacidade da empresa de manter suas operações estáveis enquanto gerencia mudanças no ambiente de trabalho, ajustando-se às necessidades dos colaboradores e às demandas do mercado. Isso envolve o bem-estar dos colaboradores, a saúde mental e física no ambiente de trabalho, além do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 8. Grupos e equipes de trabalho. Grupos de trabalho são formados por indivíduos com objetivos comuns. No entanto, para que esses grupos se tornem equipes de trabalho de alta performance, é necessário que os membros compartilhem responsabilidades e trabalhem em colaboração para alcançar resultados concretos.
A coesão e a cooperatividade entre os membros são fundamentais para o sucesso de uma equipe. 9. Administração dos conflitos. Em qualquer organização, os conflitos podem surgir devido a diferenças de opinião, valores ou interesses. A administração de conflitos envolve a identificação e resolução desses desacordos de maneira construtiva, para que não afetem o ambiente de trabalho de forma negativa. Técnicas eficazes incluem a negociação, a mediação e a criação de um ambiente que favoreça o diálogo aberto. 10. Mediação e arbitragem na solução de conflitos. A mediação e a arbitragem são dois métodos alternativos de resolução de conflitos. A mediação envolve a intervenção de um terceiro imparcial que ajuda as partes a chegarem a um acordo, enquanto a arbitragem é quando um árbitro decide a solução do conflito, que deve ser respeitada pelas partes envolvidas. Ambas as técnicas são importantes para garantir um ambiente de trabalho harmonioso e evitar litígios. 11. Saúde e segurança do trabalho. A saúde e segurança no trabalho são aspectos fundamentais para garantir o bem-estar dos colaboradores e o cumprimento das normas regulamentadoras estabelecidas pela legislação trabalhista. Empresas devem adotar medidas preventivas para evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, criando um ambiente seguro e saudável para todos os colaboradores. Vamos abordar um dos pilares da gestão de pessoas dentro do contexto do cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos no concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA, o desenvolvimento de pessoas. Esse tema envolve diversas áreas cruciais para o crescimento e o sucesso de uma organização, sendo uma das funções essenciais da área de recursos humanos. Desenvolvimento de pessoas, conceitos e importância. O desenvolvimento de pessoas é o processo contínuo de capacitação e aprimoramento das competências dos colaboradores, com o objetivo de preparar o capital humano para atender às demandas da organização e, ao mesmo tempo, proporcionar oportunidades de crescimento profissional. O desenvolvimento de pessoas é uma estratégia organizacional que visa não só atender às necessidades de desempenho de curto prazo, mas também preparar os colaboradores para os desafios do futuro. Agora, vamos desdobrar esse tema abordando as práticas e conceitos que se conectam com os tópicos que caem no concurso. Elaboração e aplicação de projetos de desenvolvimento de pessoas. A elaboração e aplicação de projetos de desenvolvimento de pessoas envolvem um processo estruturado que visa melhorar o desempenho e capacitar os colaboradores para que possam contribuir para o sucesso da organização. As etapas desse processo são: diagnóstico. É o levantamento inicial que visa entender o ponto de partida dos colaboradores ou da organização. Para isso, é necessário realizar uma análise do desempenho, das necessidades de treinamento, do clima organizacional e das metas da empresa. O diagnóstico pode ser feito por meio de entrevistas, pesquisas de clima, avaliações de desempenho e outros métodos que ajudem a identificar as áreas que precisam de desenvolvimento. Planejamento. Nessa etapa, são definidos os objetivos do projeto de desenvolvimento, os recursos necessários, os métodos de aprendizagem a serem utilizados, cursos, treinamentos, mentoring, coaching, entre outros, e o cronograma de execução. O planejamento deve ser alinhado com as necessidades da organização e com as metas estratégicas. Execução. Durante a execução, o projeto é colocado em prática e as ações planejadas são realizadas. Pode envolver treinamentos presenciais, workshops, módulos de e-learning, dinâmicas de grupo, entre outros. É essencial que a execução seja monitorada de perto para garantir que os objetivos do projeto sejam atingidos e que os colaboradores estejam engajados. Acompanhamento e avaliação. A última fase envolve a análise dos resultados obtidos com o projeto. Isso pode ser feito por meio de feedbacks com os participantes, análise de mudanças nos indicadores de desempenho e comparação entre os resultados esperados e alcançados. A avaliação deve ser constante, para garantir que os investimentos em desenvolvimento de pessoas estejam trazendo os resultados desejados. Gestão de competência. A gestão de competência é o processo de identificar, desenvolver e monitorar as competências necessárias para que a organização atinja seus objetivos. As competências podem ser divididas em competências técnicas, relacionadas ao conhecimento técnico necessário para o desempenho das funções, conhecimentos específicos da área de atuação, como engenharia ou finanças. Competências comportamentais, referem-se às atitudes e habilidades interpessoais que contribuem para o bom relacionamento no ambiente de trabalho, comunicação, trabalho em equipe, liderança. A gestão de competências envolve a identificação dessas competências e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores para que eles se tornem mais capacitados e aptos a atingir os objetivos organizacionais. Além disso, ela também auxilia na gestão de desempenho, pois permite que a empresa defina claramente o que é esperado de cada colaborador.
Gestão de desempenho como instrumento de gestão. A gestão de desempenho é uma prática essencial na área de recursos humanos. Ela envolve o acompanhamento contínuo do desempenho dos colaboradores e o uso de indicadores para medir o sucesso e as áreas de melhoria. A gestão de desempenho tem como objetivo alinhar os esforços individuais com os objetivos estratégicos da empresa. Existem diversas ferramentas utilizadas na gestão de desempenho, como avaliação de desempenho, processos formais ou informais para medir o desempenho dos colaboradores, feedback contínuo, a prática de dar retorno constante sobre o trabalho realizado, tanto positivo quanto construtivo, plano de desenvolvimento individual, PDI criado para atender às necessidades de cada colaborador, ajudando-o a atingir seu potencial máximo. Remuneração por habilidades e competências. A remuneração por habilidades e competências é uma prática que visa pagar os colaboradores com base no seu nível de competência e nas habilidades que eles trazem para a organização. Diferente do modelo tradicional, que paga pelo cargo ocupado, esse sistema recompensa o desempenho individual e o desenvolvimento de competências específicas. Por exemplo, se um colaborador desenvolve uma habilidade rara ou é capaz de entregar resultados superiores, ele pode ser recompensado com salários mais elevados, bônus ou outras formas de compensação. Esse modelo ajuda a incentivar o aprendizado contínuo e a inovação dentro da organização, além de promover um ambiente onde o crescimento individual é reconhecido. Aprendizagem organizacional e gestão de conhecimento. A aprendizagem organizacional refere-se ao processo pelo qual a organização e seus membros adquirem, criam e transferem conhecimento, com o objetivo de melhorar continuamente seu desempenho. Isso pode incluir desenvolvimento de competências por meio de treinamentos, transferência de conhecimento entre os colaboradores e departamentos, inovação e melhoria contínua, em que as lições aprendidas com erros e acertos são incorporadas aos processos. A gestão do conhecimento envolve a criação de estratégias para capturar, compartilhar e aplicar o conhecimento existente dentro da organização. Isso inclui sistemas de gestão de conhecimento, bancos de dados, e a promoção de uma cultura organizacional que incentive a troca de informações e experiências. Cultura organizacional. A cultura organizacional é o conjunto de valores, normas e comportamentos que caracterizam uma organização. Ela influencia diretamente a maneira como os colaboradores interagem entre si e com os clientes, como tomam decisões e como enfrentam desafios. Uma cultura forte, alinhada com a missão e os valores da organização, pode ser um grande diferencial competitivo. É fundamental que o desenvolvimento de pessoas esteja alinhado com a cultura organizacional, para que os colaboradores se sintam motivados e engajados com os objetivos da empresa. Seleção e movimentação de pessoas. A seleção de pessoas é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de pessoas. Envolve a contratação de indivíduos com as competências e habilidades necessárias para contribuir para os objetivos organizacionais. O processo de movimentação de pessoas, por outro lado, refere-se à movimentação interna dos colaboradores, seja por meio de promoções, transferências ou mudanças de cargos. Essas práticas são essenciais para manter a retenção de talentos e garantir que a organização tenha sempre as pessoas certas nos lugares certos. Conclusão: elaboração de projetos de desenvolvimento de pessoas. Como vimos, a elaboração de projetos de desenvolvimento de pessoas envolve um ciclo contínuo que começa com o diagnóstico das necessidades organizacionais e termina com a avaliação dos resultados alcançados. A boa gestão desse processo permite que os colaboradores se desenvolvam profissionalmente. Consequentemente, a organização alcance seus objetivos de forma mais eficiente e eficaz. No concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA, é importante que você entenda como essas práticas de desenvolvimento de pessoas contribuem para o sucesso da organização e como aplicá-las no seu dia a dia como analista de gestão corporativa, recursos humanos. Ao dominar esses conceitos, você estará mais preparado para garantir a excelência no desempenho organizacional. Continue se preparando com a Astra Educa e até o próximo bloco. Vamos falar sobre um tema essencial para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos no concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA Capacitação. Se você está se preparando para esse concurso, entender como funcionam os processos de capacitação e treinamento dentro de uma organização é fundamental. Afinal, é isso que garante que as pessoas se desenvolvam, melhorem sua performance, assim, contribuam para o sucesso da empresa. O que é capacitação? Antes de tudo, vamos entender o que é capacitação. Ela é o processo de qualificar os colaboradores, fornecendo as habilidades e conhecimentos necessários para que eles possam desempenhar suas funções da melhor forma possível. A capacitação envolve atividades como treinamentos, cursos, workshops e outros tipos de desenvolvimento.
O objetivo final é sempre melhorar a performance individual e coletiva, ajudando a organização a alcançar seus resultados. Levantamento de necessidades de treinamento. Agora, vamos falar de uma etapa muito importante na capacitação: o levantamento de necessidades de treinamento, LNT. Mas o que é isso? Basicamente, o LNT é um diagnóstico que fazemos para entender onde estão as lacunas de habilidades dentro da organização. Aqui, a gente olha para o desempenho dos colaboradores e avalia se existe algum gap, ou seja, se algum time ou pessoa precisa de um treinamento específico. Esse levantamento pode ser feito de várias maneiras, como por exemplo, analisando o desempenho individual, avaliar se o colaborador está alcançando suas metas e quais áreas ele pode melhorar. Conversando com gestores e líderes, eles sabem onde os times estão enfrentando dificuldades e onde o desenvolvimento é necessário. Pesquisando o clima organizacional. Se os colaboradores estão insatisfeitos com algum processo ou ferramenta, pode ser que isso seja resolvido com algum treinamento específico. Com isso, você consegue mapear as necessidades da organização e planejar treinamentos bem direcionados, sem perder tempo e recursos. Capacitação por resultados e avaliação dos resultados. Agora, vamos falar sobre como medir a eficácia da capacitação. Não adianta nada fazer treinamentos se eles não trouxerem resultados práticos, certo? A ideia por trás da capacitação por resultados é justamente garantir que o treinamento traga um impacto positivo, que se traduza em melhora no desempenho dos colaboradores e da organização como um todo. A avaliação dos resultados da capacitação pode ser feita de várias formas, e é importante usar indicadores de desempenho para medir o sucesso. Vou citar algumas formas de avaliação. Avaliação de reação. Aqui, a gente mede o quanto os participantes gostaram do treinamento. Eles entenderam o conteúdo? A metodologia foi boa? Isso pode ser feito com uma pesquisa simples logo após o treinamento. Avaliação de aprendizagem. Nessa avaliação, a gente vê o quanto os participantes aprenderam com o treinamento. Isso pode ser feito com testes ou quizzes, por exemplo. Avaliação de comportamento. O que a gente quer saber aqui é se, depois do treinamento, os participantes passaram a aplicar o que aprenderam no seu trabalho. Será que aquele colaborador agora está mais eficiente? Ele implementou as mudanças aprendidas? Avaliação de resultados. Finalmente, medimos se a capacitação trouxe resultados reais para a empresa. Será que houve aumento de produtividade? Melhora na qualidade do trabalho? Menos erros? Se a resposta for sim, o treinamento foi um sucesso. Ferramentas de gestão e desenvolvimento de liderança e de equipes. Falando agora de uma parte fundamental dentro da capacitação: o desenvolvimento de liderança e o trabalho em equipe. Quando a gente fala em liderança, estamos falando sobre preparar nossos líderes para guiar suas equipes de maneira eficiente. Eles precisam ser preparados para motivar, tomar decisões, claro, para gerir conflitos. Existem diversas ferramentas de gestão de liderança. Vamos ver algumas delas. Coaching e mentoria são formas de apoiar o líder a se desenvolver. O coaching é uma abordagem mais focada em resultados, onde o líder recebe orientações para melhorar sua performance. Já a mentoria é um processo mais informal, onde um líder mais experiente compartilha suas experiências e orientações com outro. Treinamentos de liderança são programas que ensinam habilidades como tomada de decisão, comunicação eficaz, delegação de tarefas e resolução de conflitos. Esses treinamentos ajudam os líderes a lidarem melhor com suas equipes e a terem um impacto positivo nos resultados organizacionais. Agora, em relação ao desenvolvimento de equipes, também temos várias ferramentas que podem ser usadas, como dinâmicas de grupo. São atividades que ajudam a melhorar a comunicação e o trabalho em equipe, além de incentivar a criatividade e a resolução de problemas em grupo. Gestão de conflitos. Ensinar os colaboradores a resolverem desentendimentos de forma construtiva é essencial para manter a harmonia no ambiente de trabalho. Avaliação de desempenho de equipes. Uma ferramenta útil para identificar pontos fortes e fracos no time, para que possam ser trabalhados nas próximas capacitações. Gestão da mudança. Finalmente, vamos falar sobre um tema super importante, especialmente nos dias de hoje: a gestão da mudança. As organizações estão em constante mudança. Seja pela inovação tecnológica, pela alteração de processos ou até por mudanças no mercado, é preciso saber como gerenciar as transformações dentro da empresa. Aqui estão algumas etapas essenciais para gerenciar a mudança de forma eficaz. Planejamento da mudança. Antes de implementar qualquer mudança, é preciso planejar. O que vai mudar? Por que está mudando? Como a mudança vai impactar a organização? Comunicação da mudança. A comunicação é essencial. Todo mundo precisa entender o motivo da mudança e como ela vai acontecer.
Isso ajuda a reduzir a resistência e garante que todos fiquem alinhados. Capacitação para a mudança. Os colaboradores precisam ser preparados para lidar com as novas ferramentas, processos ou metodologias que serão implementados. Isso pode incluir treinamentos específicos sobre o novo sistema ou processo. Acompanhamento e suporte. Durante a implementação da mudança, é preciso estar presente para dar suporte aos colaboradores, tirar dúvidas e corrigir eventuais falhas. Avaliação da mudança. Depois que a mudança for implementada, é importante avaliar os resultados. Será que as expectativas foram atingidas? A mudança trouxe os resultados esperados? Caso contrário, o que pode ser melhorado? Conclusão. Como vimos, a capacitação é um dos pilares da gestão de pessoas. Um bom processo de capacitação ajuda não apenas a melhorar as habilidades dos colaboradores, mas também a alavancar os resultados organizacionais. Para se tornar um profissional preparado para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos, é fundamental entender todas as etapas envolvidas nesse processo e como implementar estratégias eficazes de desenvolvimento. Espero que esse conteúdo tenha sido claro e útil para a sua preparação. Continue se dedicando aos estudos e a gente se vê no próximo bloco. Astra Educa, sua preparação para o sucesso. Agora o nosso foco será um tópico de grande relevância para quem está se preparando para o cargo de analista de gestão corporativa, recursos humanos no concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA, a administração de pessoas, mais especificamente, sobre a administração de cargos e salários, descrição de cargos, matriz salarial, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aplicada à gestão de pessoas, e também a questão da previdência complementar. Vamos explorar cada um desses pontos de forma detalhada para que você compreenda bem o conteúdo. Administração de cargos e salários e descrição de cargos. A administração de cargos e salário é uma das funções mais importantes dentro do Departamento de Recursos Humanos. Ela tem como objetivo garantir que a empresa tenha um sistema justo e competitivo de remuneração, e que as descrições de cargos estejam bem estruturadas, alinhadas com as necessidades da organização e com as expectativas dos colaboradores. Administração de cargos e salários. A administração de cargos e salários envolve a estruturalização do cargo de cada colaborador e a definição do valor de sua remuneração. Aqui, é importante que a empresa crie uma política salarial que seja coerente com o mercado e que atenda às necessidades tanto da organização quanto dos seus funcionários. O processo de administração de cargos e salários abrange pesquisa salarial, levantamento de dados sobre os salários pagos no mercado para cargos semelhantes. Isso ajuda a empresa a ajustar sua remuneração para que esteja alinhada com a realidade do mercado. Estruturação de cargos. Definir a hierarquia dos cargos dentro da organização. Isso ajuda a entender como cada cargo se relaciona com os outros e a criar uma estrutura salarial escalonada. Ajuste salarial. Revisão periódica dos salários, considerando fatores como inflação, desempenho da empresa e aumentos meritocráticos. Descrição de cargos. A descrição de cargos é um documento que detalha as responsabilidades, as exigências e as atribuições de cada cargo na organização. Essa descrição é fundamental para garantir que os colaboradores compreendam claramente suas funções e objetivos dentro da empresa. Uma boa descrição de cargo inclui nome do cargo, identificação clara da posição, objetivo do cargo, o que o cargo visa alcançar dentro da organização, responsabilidades e atribuições, o que o colaborador deve fazer no dia a dia, qualificações exigidas, habilidades, experiências e formação necessárias, condições de trabalho, detalhes sobre o ambiente e as condições para a execução das atividades. Matriz salarial. A matriz salarial é uma ferramenta que organiza a estrutura salarial da empresa, alinhando as remunerações de acordo com a complexidade dos cargos, o desempenho individual e a senioridade. Ela ajuda a empresa a garantir que os salários sejam justos e competitivos. Na matriz salarial, podemos identificar várias faixas salariais para cada cargo, levando em consideração os seguintes aspectos: valor do mercado, o quanto as empresas do mesmo porte e setor estão pagando; competência do colaborador, o quanto o colaborador está desempenhando bem suas funções; complexidade do cargo, a dificuldade e a responsabilidade envolvidas nas tarefas atribuídas ao cargo; experiência e tempo de empresa, o tempo de experiência do colaborador dentro da organização e no mercado de trabalho. Uma matriz salarial bem estruturada ajuda a empresa a reter talentos, a evitar distorções salariais e a motivar os colaboradores, uma vez que ela oferece um panorama claro sobre as possibilidades de crescimento salarial dentro da organização. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aplicada à gestão de pessoas. Agora, um ponto crucial que muitas organizações ainda estão ajustando em seus processos:
a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, Lei nº 13.709/2018. A LGPD estabelece normas para a coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais. E é muito importante que o Departamento de Recursos Humanos esteja ciente de como aplicar essa lei nas suas atividades diárias, especialmente quando se trata de dados pessoais dos colaboradores. A LGPD determina que os dados pessoais devem ser tratados de maneira segura, transparente e de acordo com a finalidade específica para a qual foram coletados. No contexto de gestão de pessoas, a LGPD afeta principalmente cadastro de colaboradores. A empresa deve garantir que os dados dos colaboradores sejam armazenados de maneira segura e que eles tenham acesso a informações sobre como seus dados são utilizados. Processos de recrutamento e seleção. Durante a seleção, a empresa deve garantir que os dados pessoais dos candidatos sejam usados apenas para o propósito do processo seletivo, sem repasses desnecessários a terceiros. Dados de desempenho. Quando a empresa coleta dados sobre o desempenho de um colaborador, deve haver transparência sobre o uso desses dados e a possibilidade de consentimento do colaborador. Em resumo, a LGPD não só protege os dados dos colaboradores, mas também assegura que as empresas façam o uso ético e responsável dessas informações. A aplicação correta da LGPD não é apenas uma obrigação legal, mas também uma maneira de construir um ambiente de confiança e segurança. Previdência complementar. Por fim, vamos falar sobre a previdência complementar, um benefício importante oferecido por muitas empresas aos seus colaboradores. A previdência complementar é uma forma de suplementar a aposentadoria do INSS. Ela permite que os trabalhadores contribuam para um fundo de pensão privado, o que garantirá uma renda extra quando se aposentarem. Esse benefício é especialmente relevante em uma era de aposentadorias mais incertas e de expectativa de vida mais alta. As empresas podem oferecer planos de previdência complementar aos seus colaboradores como um benefício adicional. E, no contexto da gestão de pessoas, a administração da previdência complementar envolve escolha do plano. A empresa define qual tipo de plano será oferecido aos colaboradores, por exemplo, planos de contribuição definida ou planos de benefício definido. Orientação ao colaborador. As empresas devem fornecer informações claras sobre os planos, ajudando os colaboradores a tomar decisões informadas sobre sua aposentadoria. Gestão e acompanhamento. O RH deve gerenciar os registros dos colaboradores e garantir que as contribuições sejam feitas de maneira correta e regular. Conclusão. Agora que vimos os principais pontos da administração de pessoas, é importante que você entenda como essas ferramentas e processos se conectam. A administração de cargos e salários é fundamental para criar uma estrutura de remuneração justa, enquanto a descrição de cargos garante que todos saibam exatamente o que se espera deles. A matriz salarial ajuda a organizar essa remuneração de forma competitiva e transparente. Além disso, a LGPD trouxe uma nova abordagem para o tratamento de dados pessoais, sendo essencial que as empresas, especialmente no setor de RH, sigam essas normas. E, por fim, a previdência complementar é um benefício que pode fazer a diferença para o futuro financeiro dos colaboradores. Compreender esses tópicos é essencial para se destacar na área de gestão de pessoas e garantir que você esteja preparado para o concurso da Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA. Continue estudando com a Astra Educa e até o próximo bloco.